Estivemos acompanhando mais uma sessão da Câmara Municipal de Vereadores de Espumoso. Na oportunidade, vamos conversar com a vereadora do Progressistas, a Fabiana Dossiotoni, que vai falar sobre essa viagem a Brasília, em que quase todos, todos. Os vereadores foram até Brasília, foram 8 vereadores, todos os partidos que compõem a nossa Câmara de Vereadores, Progressistas, PL, União Brasil, PDT, foram todos emanados e trouxeram muitos recursos para cá, com as suas articulações, com as suas lideranças políticas, e esses recursos daqui a pouco começam a vir para Espumoso, para melhorias aqui no nosso município. Falou aí um número de 5 milhões em recursos, e é isso que a gente vai saber agora, então, da vereadora Fabiana Dossiotoni. Bem-vinda mais uma vez à nossa programação. Então, boa noite a quem nos acompanha através da Rádio Planetário. Rodrigo, sempre uma alegria poder falar para a nossa comunidade, né? Mas em especial esse ano, porque foi a primeira vez também que eu fui na comitiva. A gente estávamos numa comitiva de 8 vereadores, apenas o seu Paulo, por motivos pessoais mesmo, ele não pôde ir conosco, mas com certeza levou para os seus colegas as demandas e assim os mesmos fizeram esse pedido lá aos seus deputados, né? Brasília é muito lindo, mas como eu dizia ali em tribuna, temos que ir lá e bater na porta dos nossos deputados, do nosso senador, articular nos ministérios, o que é muito importante, e esses recursos é toda a comunidade que ganha. Na verdade, não é doação, como a vereadora Marina também colocou. Voltando para o nosso município. É uma devolução. Uma devolução de tudo que nós merecemos, né? Assim como contribuintes, como munícipes. E foi uma viagem tranquila, apesar de trabalho duro, porque é cansativo, pessoal. Eu que não tinha noção do que era, a gente a princípio acha que é uma coisa, vai lá, é bem diferente, as agendas não é conforme a gente planeja, mas especialmente falar dos recursos, né? Os recursos, o presidente Denner colocou ali um valor estimado de 10 milhões. 10 milhões, então dobramos aqui o nosso... Isso aí, é um valor bem substancial. A comunidade com certeza vai ser muito contemplada em várias ações, isso na saúde, infraestrutura, esportes. Nossa, a gente teve conversações no turismo, por exemplo, né? Que é algo assim que a gente tem que ir lá e buscar, articular nos ministérios também, porque às vezes só os recursos a gente acha, o valor é bem significativo, mas fora o que a gente articulou nos ministérios, Ministério do Esportes, Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho, Ministério das Mulheres. Então a gente tem muita articulação feita lá, né, Rodrigo? E com o tempo a gente vai colher muitos frutos, resultado da nossa viagem até lá. Porque realmente tem que caminhar, tem que bater, tem que articular, tem que conversar e convencer. É isso aí. Isso demonstra que uma Câmara de Vereadores você faz de união e não, de palanques políticos, muitas vezes, defendendo a minha tese, o meu partido, enfim, né? Se esquece o partido político a gente deve ter, a gente deve, claro, né, ter o nosso lado, temos que ter um partido político para colocar a nossa candidatura, né? Sim, e o nosso nome à disposição do nosso povo. Tem uma campanha, um período eleitoral, por isso que existe o período eleitoral, mas depois que todos estão aqui, o bem comum as melhorias para o nosso município, prevalece, o bem do povo. Né? Com isso certeza. se percebeu quando vocês foram todos unidos a Brasília, né? Todo mundo junto. Então, sem sigla partidária, sem nada. A união faz a força. A união de força, a união faz a força, a união traz resultados, o trabalho de cada um conta e soma. E isso é interessante. Né? Nós, bancados progressistas, viemos com muitos recursos de lá e a gente já tem mais ou menos assim alinhado com nossos deputados, eu com o Covatti Filho. A família Covatti tem olhado muito, em especial aqui para a nossa comunidade. Haja visto que eu sou uma das que carrega a bandeira da agricultura aqui, então também a gente sempre vai lá atrás de recursos. Tanto que o meu encaminhamento foi um pedido de um caminhão
um caminhão de mais ou menos uns 600 mil reais, até pode ultrapassar isso porque é trucado, é 6x4 e vai para a Secretaria da Agricultura. Mas a gente diz, aonde estiver faltando, onde tiver a necessidade, esse caminhão. Isso aí. Outra também questão é os 400 mil que foi viabilizado pela família Covatti, pelo Covatti Filho, para o Parque de Exposições. Então, temos o Léo também, que trouxe um recurso muito significativo, 1 milhão, do seu Pedro Westphalen, também para o Parque de Exposições. A Anne Ortiz, que também disponibilizou 500 mil reais para o nosso amigo e colega Tomás Fiuza. Então, todos nós da bancada, a gente sai muito satisfeito. E assim contando com as articulações em ministérios, que foi muito bom, sabe? Foi conversas que vai render e nós, assim, saímos assim, viemos com a missão cumprida. Ou seja, a colheita foi feita, o plantio foi feito e a colheita foi boa, né? Foi excelente, então. Com certeza, excelente. Mas a gente só tem a agradecer, né? Essa parceria entre nós, vereadores, isso aí conta no final sempre, né, Rodrigo? Cada um fazendo a sua parte e o resultado, com certeza, é a benefício maior, é para o bem maior, é para a nossa comunidade, para o nosso município de Espumoso. Agora, na sua fala na tribuna, fez o uso da tribuna, você defendeu aí também, né, falou sobre as mulheres, você é uma defensora, né? Sim. Da causa feminina aqui na Câmara de Vereadores, né? E nessa sessão ordinária de hoje você defendeu aí, né, que os homens cuidem mais de suas mulheres, né? E isso que aí. A gente tem casos aí, né, de feminicídio, casos, enfim, né, os maiores números, acho, agora esse ano de 2026 começou com... Já estamos com 20, recorde. 20 casos, gente, de feminicídio aqui no nosso estado, isso é alarmante. E eu falo aqui como vereadora, pessoa preocupada, uma pessoa de sociedade, de comunidade, que sou mãe, que tenho uma filha, e que tenho uma mãe, e que tenho uma irmã, e que tenho amigas, e não tem como a gente não pensar de outra forma, Rodrigo, porque os índices estão ali, são alarmantes, e políticas públicas têm que ser adotadas urgentemente. Isso no local da gente, porque a gente acha, lá em Porto Alegre aconteceu, lá fulano de tal aconteceu. Gente, ninguém está livre. Ninguém está livre. A cada 6 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. Dados alarmantes. Dados alarmantes. Até que a nossa conversa está aqui, 6 minutos, isso não tem noção da proporção disso, Rodrigo? Eu e tu aqui conversando, 6 minutos se passaram, tanto. E não tem faixa etária, né? Não tem faixa etária, ainda tem um percentual ali que até não lembro, não me recordo de cabeça, porque eu acabei lendo, eram muitos índices, mas que os vulneráveis, que a gente diz, menores de 14 anos, o índice é muito mais alarmante. Então, a gente pede à sociedade, aos homens em especial, vamos cuidar das mulheres, vamos protegê-las, vamos assegurá-las, porque é isso o papel de vocês. Por favor, a gente quer encarecidamente aqui pedir, é o desabafo de uma vereadora, mas é uma mulher que está aqui falando, é de uma mãe, é de uma esposa, é de uma mulher, uma mãe que tem uma filha, e quantas pessoas sofrem, isso aí repercute com uma vida inteira. Feminicídio, gente, não mata só a mulher, mata toda a família, mata filhos, porque esses filhos, tem casos, tu viu, Rodrigo, que está acontecendo do caso do homem matar os filhos. Sim, por vingança, né? Enfim. Por vingança. Então, a gente tem que dar uma parada, refletir o que está acontecendo, se fazer encontros, e para homens, por que não? Vamos começar a trabalhar, porque nós, mulheres, temos muitas oportunidades, Rodrigo. A gente celebra o nosso mês da mulher, mas a gente celebra durante o ano muitas atividades que nos deixam assim, em parcerias, em associações, em conversas constantes. E quem sabe chegou a hora e o momento da gente cuidar também dos homens. Muito bem. E nessa sessão ordinária também tivemos a presença do senhor Felipe Trindade, ele que é gerente institucional da Corsã da nossa região. Ele veio aqui e a narrativa foi a mesma, né? Eu já havia conversado com ele em entrevista exclusiva para a Rádio Planetário, ao vivo, e ele disse que ele é pautado sobre uma lei, né, que
fiscalizador, enfim, que eles têm um tempo hábil para, depois de um protocolo sendo gerado, né, por uma pessoa que, enfim, vá fazer uma reclamação, enfim, qualquer tipo de demanda, que eles tenham um tempo hábil para responder e para resolução do problema citado. Quer dizer, ele veio aqui hoje, soou para mim como, não como repórter, mas como também o munícipe de Espumoso, mais um privilégio para ele hoje vir à Câmara de Vereadores. Sim. E explicar uma coisa que, enfim, não teve a contestação quase de ninguém, né? E também não teve a oportunidade do povo se manifestar ou questionar ele. Né? Então isso aqui foi dado uma explicação, vou dar uma explicação para a comunidade. Exato. E soou dessa forma. E não seria possível, talvez, agendar uma audiência pública em que aí sim o povo poderia questioná-lo diretamente para saber, vereadora? Essa ideia é maravilhosa e é pertinente, pessoal. A gente tem que ver essa questão da Corsã com muito respeito. Respeito ao cidadão que paga a sua conta, a sua tarifa e que se compromete, né? Então, a gente, ao mesmo tempo, ao paralelo a isso, a gente quer um serviço de qualidade, um serviço que preste realmente com dignidade e respeito ao consumidor. A uma audiência pública, eu sou a favor, os colegas vereadores são a favor e a gente vai fazer isso aí. E daí vai convocar a nossa comunidade que participe. Porque essa questão da água... Da falta d'água... Recorrente, vamos falar recorrente, assim. É uma falta de respeito à comunidade, pessoal. Isso, o trabalho que eles estão realizando não é nada satisfatório. E a gente tem que deixar isso claro. Ninguém aqui está falando mais do que não é, né, Rodrigo? Sim. Eu, por exemplo, eu moro na área rural. Sim. Eu tenho qualidade na minha água, não posso me queixar de nada. Sim. Se eu me queixar, estou falando coisa que não deve. Mas vocês também se compadecem tem que ter empatia, gente, para quem sofre esse caos que é a falta de água e que, pelo amor de Deus, o que tu faz sem água na tua casa? E temos uma outra questão aqui. Eu vi aqui sentado mulheres que vivem de limpeza. Sim. Limpeza. E elas, assim, exclamando com razão. São diaristas, no caso. São diaristas. Domésticas, são enfim. Pessoas que trabalham precisam diretamente da água para poder também, né, no final do mês, ter o seu devido valor, a sua renda, e a gente vê isso, não tem como adiar essa conversa com a Corsã. Muito bem, vereadora, queremos agradecer mais uma vez a sua participação. Eu que agradeço, Rodrigo, sempre que precisar estou à disposição, meu número de telefone, pessoal, geralmente o pessoal me comunica muita coisa, eu passo, se não ao executivo diretamente, a gente conversa entre os vereadores, né? Mas vou deixar novamente aqui, porque sempre, né, é preciso. 54999745664. Fabiana Doce Ottoni, vereadora do Progressistas de Espumoso.